Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius. Opa, voltando. Agora sim, é o professor Vinícius, tudo bem? A disciplina de fenômenos de transportes. Então, eu achei que a gente fosse cumprir a parte prática no retorno nosso, né? Mas os planos foram alterados. Vocês viram, né? Então agora existe uma sessão de aulas práticas lá no seu AVA, aquela coluna à esquerda, tem lá aulas práticas. Então acessem lá e realizem as aulas, tá? Eu gostei das aulas. Tem lá os vídeos, são 4 vídeos. Aí a ideia é que vocês assistam, né, logicamente, aos vídeos. Os vídeos, eles vão, o professor doutor lá, viram? Ele vai repassar a teoria e da teoria ele vai para a prática, né? Que é ótimo. Então, nesse primeiro experimento, vai se tratar do viscosímetro de Stokes, que é uma máquina para se obter a viscosidade dinâmica e a cinemática. Então, lembram da viscosidade, né? A unidade 1 da nossa disciplina. Então, a gente vai obter a viscosidade jogando esferas, né? Num tubo com fluido que for, com óleo, com água. Isso vai dar para se fazer em meio virtual, né, numa simulação. Eu estava lá brincando lá na simulação lá e tive bons resultados. Então a ideia é que vocês repassem a teoria e realizem as simulações, tá? Daí se tiverem dúvidas, é só me chamar, perguntar. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar o vídeo, tá no gatilho aí, tá na agulha, e o vídeo tem mais ou menos 1 horinha, mostra o professor realizando esses experimentos, né? O primeiro é de viscosímetro e lá no final do vídeo tem o painel hidráulico. Aliás, painel hidrostático. Eu acho que já fiz isso com vocês, hein? Então, daí ele vai passar a teoria, vai fazer o experimento e depois, daqui a mais ou menos 1 horinha, eu volto. Fiquem aí, hein? Ou então adiantem o vídeo. E a gente eu treino com vocês a parte da simulação, tá? Como preencher aqueles roteiros lá que tem. Beleza? Então, deixa eu chamar aqui o meu amigo professor doutor da física. De transporte. Serão 4 aulas práticas que nós vamos trabalhar, e dentro de cada aula prática nós vamos ter a especificidade de cada uma, né? Nessa nossa primeira aula de hoje, nós vamos tratar com um fenômeno conhecido como calcular o coeficiente de atrito ali para os líquidos, né? A famosa viscosidade, né? Então, nós vamos trabalhar com o viscosímetro de Stokes. Depois nós vamos tratar também da situação muito cotidiana que nós temos, que é a relação entre profundidade e pressão alcançada. Isso na primeira aula. Depois nós vamos tratar dos fenômenos utilizando uma bancada hidráulica, né? Nós vamos poder ver toda a questão de perdas de carga com suas singularidades, uma perda de carga um trajeto reto, né? E depois ainda nós vamos cuidar do fenômeno do trocador de calor. Então, para fechar toda essa nossa disciplina de fenômenos de transporte. Eu sou o professor Haroldo Salviato e vou trabalhar com vocês nessas aulas. Nós fizemos uma série de aulas, de vídeos, para que vocês
possam assisti-los e depois replicá-los aí no seu polo, aí na sua unidade, no seu laboratório, ok? Para que você possa assentar todos os conhecimentos que você adquiriu da parte teórica, né? E vê-los como que eles ocorrem realmente ali na prática. O laboratório, eu sempre gosto de chamar que é um momento que você vai estar ali para aprender realmente o que você vai ver lá no seu campo de trabalho. Obviamente que você não vai ver todas aquelas situações, né? Mas você vai começar a experimentar um algo a mais, né? Você vai sair um pouco do papel e vai lá para a parte prática, vai para realmente pôr a mão na massa. Então, aproveite esse tempo, não faça simplesmente um trabalho mecânico. Pense no que está acontecendo e imagine as situações relacionadas lá com a teoria que você viu. Se divirta e bom trabalho. Então, aqui, vamos seguindo aqui com o nosso começo da nossa aula. Vamos lá. Então, nós estamos aqui falando da aula prática 1, coeficiente de viscosidade. Muito bem. Práticas de laboratório. Inicialmente, o que você tem sempre que se perguntar, né? Quais materiais que eu vou necessitar nesse experimento e principalmente quais são os objetivos que você quer alcançar. Nesse nosso início, o que os materiais provavelmente eles já vão estar dispostos aí para vocês. Mas serve já de antemão para que vocês possam usar essa aula para começar a se organizar, para quando você tiver que fazer uma experiência, você saber todos os materiais que vão estar envolvidos. E também quais serão os objetivos que você vai querer alcançar. No nosso caso aqui, nós vamos poder determinar o que? A viscosidade do fluido do qual você vai estar trabalhando aí, né? Eu preciso chamar a sua atenção para alguns cuidados e algumas práticas de segurança, né? Esse experimento hoje, principalmente com a parte aqui do viscosímetro, você tem que tomar mais um cuidado para não acontecer nenhum acidente de vir a quebrar o aparelho. O aparelho que você vai estar trabalhando, um aparelho de uma tecnologia muito superior a todo aquele aparato que você pode fazer manualmente, ou seja, a precisão que ele vai te dar é uma precisão realmente científica. Então, muito cuidado, muita atenção. Apesar de ser um lugar que você vai poder se divertir, um lugar que você vai poder colocar as mãos realmente no trabalho, muita atenção, cuidado, seriedade, para que não ocorra nenhum acidente, ok? Principalmente quando você for fazer as ligações ali dos seus sensores, atenção para não ligar errado, para não ter nenhum tipo de problema de queima, atenção com a rede, se está especificada a tensão do aparelho certo com a rede elétrica que você vai utilizar, uma atenção redobrada no tubo de vidro que você vai ter que manusear aí, ok? Então, esses cuidados para que você tenha uma prática que possa somente trazer bons frutos, ok? Do ponto de vista aqui nosso, você vai verificar que nós fizemos as experiências uma vez com um determinado fluido, né? Você pode fazer até mais com mais do que um fluido, para que você possa realmente calcular cada viscosidade que você encontrou e depois o que? Comparar lá com a literatura, ou seja, você pode fazer um trabalho entre a teoria e a prática. Obviamente, pode ser que ocorra que você não encontre os valores exatos. Por quê? Porque nós temos aqui alguns erros intrínsecos do nosso experimento, ok? Mesmo ele
sendo os medidores eletrônicos. Mas, ali na primeira e na segunda casa, após a vírgula, você deve encontrar os mesmos valores para a viscosidade, ok? Vamos retornar aqui para o quadro, então, comigo. Conhecimentos prévios. Quais conhecimentos prévios que você precisa ter para tratar desse experimento? Olha, são conhecimentos prévios muito básicos. O que você precisa saber? Volume de uma esfera, né? Isso você precisa saber, que você tem que conhecer o volume de uma esfera. E depois você vai cair dentro da onde? Dentro da nossa querida matemática básica. Mesmo que você não tenha, que você não possua muita habilidade, digamos assim, habilidade prática, ou seja, às vezes você não é uma pessoa que se dá bem com os trabalhos manuais, mas fica aqui o convite para que você ponha a mão na massa e desenvolva esse trabalho. Você, como um futuro engenheiro, naturalmente, em algum momento, vai ter que pôr a mão na massa, ok? Vamos seguindo, então. Materiais que você vai precisar: glicerina ou óleo de cozinha ou óleo de motor. Esse óleo de motor aqui, se for possível, ele é extremamente viscoso. Ele vai nos propiciar o cálculo bem exato. As esferas de aço, um cronômetro digital, o viscosímetro de Stokes, né? Depois, para a segunda experiência, uma água com corante, um becker e um painel hidrostático. Então, no cálculo do coeficiente de Stokes, a partir do cálculo do coeficiente de viscosidade, desculpe, a partir do método de Stokes, eu dividi aqui essa nossa aula em duas partes, né? No método manual, que eu vou fazer uma introdução aqui com vocês, para vocês entenderem o que nós estamos fazendo, e depois o método eletrônico, do qual você vai estar utilizando o aparelho aí que está disponível para você. Então, o que nós queremos, no fundo, calcular? O que está acontecendo quando nós temos, por exemplo, a esfera que vai estar descendo pelo nosso fluido, né? O que nós temos atuando aqui? Quais são as forças que estão atuando? Olha, aqui naturalmente eu vou chamar de PE, que eu vou chamar de peso da esfera. E o que gera esse peso dessa esfera? Ela vem fazer com que a gente consiga calcular o quê? Calcular a viscosidade. O que é essa viscosidade? É uma resistência. Então, aqui você vai estar todo preenchido com o fluido, né? Ou seja, a viscosidade, olha, é a medida de resistência. De resistência de quem? A medida de resistência desse fluido aqui a que? As deformações que vão ser causadas por quem? Por uma tensão que está sendo gerada por essa esfera, ou seja, é como se essa esfera estivesse o quê? Cortando aqui esse nosso fluido. Então, o que a gente está querendo dizer? Quer dizer que essas deformações são causadas por quem? Quando você tem aqui, o que você vai ter? Você vai ter uma tensão cortante. Uma tensão cortante que está rompendo o fluido, ou conhecido também como tração. E quais são as forças que estão envolvidas aqui no nosso sistema? Olha, se eu tenho um peso da esfera descendo aqui perpendicularmente, automaticamente eu tenho quem? Um empuxo, né? A força de empuxo.
a força de empuxo e também uma qual força que gera? Eu tenho a famosa força de arrasto. Essas três forças, o que elas seguem? Eu vou passar aqui para frente. O que elas são? Essas três forças, qual que é o segredo da gente estar utilizando um fluido viscoso para a gente calcular essa viscosidade dessa esfera, né? Então, vamos desenhar as forças aqui estando mais limpo, né? Nós temos aqui a força peso, né? O peso da esfera, a força de arrasto e a força de empuxo. O que nós estamos querendo dizer com isso quando a gente usa um fluido aqui dentro bem viscoso? Que nós queremos retirar a aceleração, então nós vamos tratar isso aqui como algo que esteja em velocidade constante, ou seja, nós não temos nenhum tipo de aceleração. Então, como que fica a nossa relação? Ou seja, o nosso peso da nossa esfera tem que ser igual a quem? Tem que ser igual à nossa força de arrasto mais a nossa força de empuxo, né? Vamos chamar só de empuxo daqui para frente, só para você entender. Então, vamos lá. Então, como que fica o nosso peso, né? O peso, quem que nós temos? O peso nós temos a massa da esfera vezes a gravidade atuando. Ok. E a força de arrasto? A força de arrasto ela já é um pouco mais complexa, né? 6π do índice de viscosidade relacionado com o raio da esfera, mais quem? Mais a velocidade de descida. E você tem quem? O empuxo. Então, aqui nós temos o FA, ok? Para ficar bem claro. E aqui nós temos o PE. E o empuxo? O empuxo é dado por quem? Pela densidade do fluido, né? Vou colocar um F aqui, vezes quem? A gravidade e o seu volume do fluido. Muito bem. Então, dessa maneira, o que você vai querer fazer? Você vai ter que encontrar o seu índice de viscosidade. Lembrando que o seu peso da esfera, você também pode chamá-lo como a densidade da esfera vezes o G vezes o V. Muito bem. Então, daqui para diante, o que nós vamos fazer? Nós vamos soltar o vídeo para que você acompanhe toda a parte experimental que nós realizamos para você calcular depois o índice de viscosidade. Atenção, muita atenção na hora de você tirar os dados para que você monte uma tabela e analise. Uma coisa eu vou chamar também a sua atenção para que você anote muito bem o volume do líquido que você vai estar dentro do seu tubo, ok? Então, pegue bem medidas bem exatas com relação à quantidade de massa ali do seu fluido dentro do seu becker ou do aparato que você vai estar utilizando aí, ok? Vamos lá, vamos ver os experimentos. Olá, tudo bem, alunos? Já estamos aqui nos preparando para essa nossa primeira aula prática da nossa disciplina de fenômenos de transporte. E como nós já estudamos, vamos tratar hoje de realizar a experiência com relação à viscosidade. Então, nós vamos conseguir determinar a viscosidade do fluido do qual você vai estar trabalhando aí no seu laboratório, aí no seu polo. Interessante para essa experiência é que, se possível, você não consiga e não te digam qual é o fluido que está no seu equipamento. Por quê? Para que você realmente possa determinar o índice de viscosidade dele e depois ir lá na literatura e buscar esse índice de viscosidade para comparar e aí sim você falar assim, olha, realmente eu consegui determinar o índice de viscosidade do fluido em questão que eu estou trabalhando. Ok? Então, para nós seguirmos no aprendizado e nas determinações dos nossos
índices de viscosidade, algumas coisas são interessantes, algumas medidas são necessárias. Quais são as medidas necessárias? Inicialmente, nós temos que ter o quê? Temos que ter as dimensões das nossas esferas, né? Lembrando que, então vamos começar aqui a pegar as dimensões das nossas esferas, né? Por quê? Para o cálculo da viscosidade, nós dependemos do raio das esferas. Simplesmente, e só para lembrar, né, que viscosidade, quando nós estamos tratando, nós vamos tratar de uma medida de resistência, ou seja, o próprio fluido ele vai gerar uma resistência à passagem dessa nossa esfera por dentro dele, né? Então, quando a gente está falando dessa viscosidade, no fundo nós estamos falando do quê? Das colisões que estão ocorrendo dentro do fluido. Mas, inicialmente, olha, vamos começar fazendo, e o importante é que você consiga anotar, criar uma tabela para você ter todos os dados. Nós vamos fazer aqui apenas uma medida, mas o interessante é que você faça várias esferas e com vários fluidos para que você consiga realmente entender todo o procedimento experimental e principalmente toda a técnica, toda a teoria que está envolvida, né? Então eu peguei aqui uma esfera inicial e ela está dando uma medida de quanto? Vamos aproximar aqui a medida para a gente verificar, né? Ela está dando uma medida de aproximadamente 10 milímetros, né? Vamos pegar uma outra esfera aqui. Vou trocar uma esfera. Olha, agora eu peguei trouxe uma esfera de borracha para que a gente consiga ver as diferenças, né? Então, você vai lá e vai tirar as dimensões dessa esfera de borracha. Essa aqui nós já estamos falando já em aproximadamente 25 milímetros, ok? Lembrando, né, que nós temos que estar sempre tratando no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, quando você for lá fazer os seus cálculos e fazer as determinações da viscosidade, você tem que saber que você tem que jogar tudo isso, fazer todas as transformações, tudo aquilo que você aprendeu nas aulas de física e fazer as transformações para o sistema internacional. E também, olha, nós temos aqui uma microesfera que vai fazer com que você realmente consiga entender todo o procedimento. Ou seja, estou te convidando a realizar mais do que uma vez a determinação do índice de viscosidade. Então, além das dimensões da esfera, porque você já lembra que lá na fórmula do cálculo de Stokes, você precisa de quem? Do raio da esfera, e também você vai precisar determinar a massa, tanto a massa do fluido como a massa dessa própria esfera. Então, nós vamos aqui para a balança. Nós temos aqui uma balança analítica, do qual você vai poder trabalhar com ela. Se você não tem nenhum tipo de experiência com ela, veja que se você for, é bom que você crie aí um suporte para que você, no caso das esferas, elas não saírem rolando aí por dentro dela, né? Então eu vou colocar aqui uma tampinha para a gente ter como suporte, mas nós não podemos esquecer de um detalhe, né? Nós temos que dispensar a massa dessa tampa, né? Então, como que a gente dispensa a massa dessa tampa? A gente usa a tara, né? Então, quando você tara, você está partindo do pressuposto que essa tampa não vai influenciar no seu resultado. E aí, o que você vai fazer? Você vai, dentro daquela tabela que você criou, você vai medir as massas, né? Vamos começar pela nossa esfera menor. A nossa esfera menor, ela tem uma massa aqui de 1,046 gramas, né? Nós podemos trabalhar, inclusive, com todas essas casas, a fim do quê?
a fim de que você possa fazer um tratamento estatístico dos seus dados. Porque quando você for encontrar a viscosidade, você vai ver que, naturalmente, em todas as tabelas, a viscosidade ela tem, no mínimo, 3 casas após a sua vírgula. Então, você vai ter que fazer, além de tudo, fazer um tratamento estatístico. Não está aparecendo muito aqui no seu vídeo, mas o que importa é que você entenda qual o procedimento experimental que nós estamos fazendo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos trocar a massa, vamos trocar a esfera, né, para a gente encontrar outra massa. O importante é que você realize todas as medidas mais do que uma vez, para que você possa lá tirar uma média, calcular o desvio padrão, usar todas as técnicas que você já aprendeu no momento de você fazer os cálculos experimentais, né? Trocamos a massa da bolinha e aqui, ó, essa massa, essa bolinha de metal, essa esfera, ela já tem 4 gramas. Ou seja, é importante que você perceba que mesmo que você troque as massas, que você troque as dimensões da sua esfera, importante é que você faça os cálculos e, obviamente, a viscosidade do fluido tem que ser a mesma, né? Aqui eu coloquei uma esfera de uma massa um pouco maior, com quase 12 gramas, 11,765 gramas para nós trabalharmos. Por que eu trouxe essa bolinha diferente da que você tem aí no seu laboratório? Para que no momento das medidas de viscosidade, na hora que nós formos retirar os dados de tempo e de velocidade de escoamento, a gente consiga visualizar com mais calma, né? Porque a esfera de metal, eu já fiz o experimento aqui antecipadamente, a esfera de metal vai nos gerar um experimento muito rápido. Então, e também nós vamos ocorrer em alguns erros que você vai ter que superar aí no momento do seu experimento, ok? Então, já temos essas medidas e vamos então agora para o nosso experimento realmente. Vamos montar o cronômetro, vamos montar toda a nossa bancada. Podemos? Pessoal, então, olha, nós estamos aqui com o nosso viscosímetro de Stokes. Esse cara aqui tem uma tecnologia muito interessante, porque nós vamos fazer medidas do qual a nossa esfera ela vai passar por todo o nosso fluido, ok? Vocês viram que até agora eu não falei qual que é o fluido que está aqui dentro. A ideia é essa, né? Que você não saiba qual é o fluido que está aqui dentro, para que você possa determinar e depois procurar numa tabela de índices de viscosidades e qual o fluido que você vai estar trabalhando. O aparelho inicialmente aqui ele está totalmente desconfigurado para nós realizarmos os ajustes neles necessários. Inicialmente, você provavelmente tenha um desse ou algum modelo muito próximo desse, mas o procedimento experimental é o mesmo. Por quê? Por esse viscosímetro, o que nós vamos tentar determinar agora? Determinar o tempo de queda da esfera, rompendo todas as forças que estão ocorrendo aqui dentro do fluido, né? Vamos vencer a força de empuxo, vamos vencer a força de arrasto, né? E com essas forças que estão coexistindo aqui dentro, nós vamos poder calcular esse índice de viscosidade. Então, nós temos aqui um disparador que nós vamos colocar nele uma esfera, né? De forma que quando nós acionarmos o disparador, o que vai ocorrer? A bolinha vai ser solta. Para que ocorre esse funcionamento? Para nós termos o quê? Para nós não termos variações. Apesar que o aparelho tem essa grande vantagem. Como ele tem
ele é dotado de vários sensores. No caso aqui, nós vamos estar utilizando apenas 2 sensores, né? Então, nós temos aqui a configuração do nosso módulo eletrônico, né? Ou seja, nós temos aqui um multi-cronômetro digital. Inicialmente, o que você vai ter que fazer? Fazer algumas pré-configurações, né? Primeiro, você vai ter que colocar ele em português. Nós estamos fazendo aqui para esse modelo que nós temos em mãos, né? Se você tiver algum outro modelo, você tem que ir lá, procurar o manual e ver quais são as configurações que você vai utilizar. Esse aparelho, além de nos dar o tempo de queda, ele já vai nos calcular a velocidade média durante esse espaço percorrido, né? Ele tem uma série de aplicações que eu chamo a sua atenção para que você gaste mais tempo com ele, porque você consegue calcular movimentos uniformemente variados, ou seja, você consegue determinar até mesmo algumas experiências com acelerações. Então, ele tem uma série de funções. Nós vamos utilizar aqui hoje para calcular no viscosímetro de Stokes o tempo e a velocidade. Então, vamos lá, você vai para português, já tem o multicronômetro, né? E ele já vai entrar. Então, vamos escolher a função. A função, para o nosso caso, nós vamos escolher entre 2 a 5 sensores. No nosso caso, hoje nós vamos utilizar 2 sensores. Então, vamos clicar aqui, 2 sensores. Ok? Deixa eu voltar. Então, vamos escolher 2 a 5 sensores. Número de sensores, 2. Então, ele é bem intuitivo e fácil de achar. Nós vamos inserir a distância? Sim. Porque no nosso procedimento experimental, no nosso roteiro da nossa prática, ele pede para nós colocarmos lá os sensores entre 200 milímetros e 600 milímetros. Ou seja, nós vamos ter o nosso ΔS ou ΔX, de acordo com o que você preferir, variando em 400 milímetros, ok? Então, você vai vir aqui e vai já estabelecer para 400 milímetros. Vamos lá. Ok. E você vai dar um ok que o botão já está acionado. Ok. Então, ele está pedindo para nós iniciarmos o experimento. Mas antes de nós iniciarmos o experimento, nós temos que fazer um procedimento aqui muito interessante, que é o ajuste dessa distância. Eu vou tirar o nosso tubo, o nosso fluido aqui, para facilitar o nosso trabalho, ok? Provavelmente o viscosímetro já esteja montado aí para você quando você for realizar o experimento, certo? Mas essa parte de ajuste é interessante que você faça, para que você ponha a mão na massa realmente e verifique o que está ocorrendo, para que você tenha de maneira muito prática todo o conhecimento do qual você está aplicando. Então, qual que é um dos detalhes muito interessantes aqui do nosso experimento? Primeiro é determinar exatamente o nosso ponto inicial, né? O nosso S0, ou nossa posição inicial. No nosso caso, nós estamos colocando aqui como 200 milímetros, que foi o colocado pelo roteiro. Professor, mas eu podia começar no 100 e acabar no 500? Claro que poderia. Você poderia fazer uma outra medida? Fique à sua vontade. Nós vamos seguir aqui simplesmente o padrão. Obviamente, você tem que chegar que mesmo para as distâncias que você calculou, você vai ter que encontrar a mesma viscosidade. Qual que é o segredo aqui do nosso aparelho? Olha, eu vou até girar ele aqui um pouquinho, que você vai verificar o quê? Você vai verificar que ele tem o sensor óptico, não? E nós temos aqui, desse lado, o emissor, e desse lado nós temos o receptor da nossa luz. Nós temos aqui uma luz branca, ok? Não é um laser, é apenas uma luz de um LED, ok? Mas o detalhe principal agora é o quê? Nós temos esse espelho para nós ajustarmos a
posição correta, né? Então, a posição correta, como que nós vamos fazer? Ó, você vai procurar, primeiro, aqui dentro do seu sensor, olha, no seu sensor você tem o buraquinho do receptor e no seu espelho você também tem esse buraquinho. Para quê? Para que ele possa ficar alinhado ao que você está, à posição que você está procurando. Nós estamos falando de um experimento científico, então nós temos que buscar a máxima precisão possível, né? Então, como que nós vamos fazer? Você vai tentar encontrar aqui, olha, o nosso raio para que você consiga refletir aqui, olha, exatamente. Você está conseguindo ver que eu estou movendo para cima e para baixo, ó. Esse raio mais escuro, ele é a reflexão do nosso raio emissor. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer com que esse buraquinho esteja colocado lá na sua medida de 200 milímetros. Está bem colocado aqui? Sim, porque eu centralizei bem. Então, acertamos aqui em cima dos 200 milímetros. E esse procedimento, veja que o que importa é essa luzinha aqui, tá, gente? Ó, tá vendo que ela está bem acertada com os 200 milímetros. E agora, esse mesmo procedimento, você vai utilizar lá para o sensor, para o segundo sensor. Então, você vai fazer o quê? Você vai descer esse sensor, aproximadamente 600 milímetros. E aqui nós vamos tentar fazer os ajustes. Eu travei aqui e vamos lá. Eu coloquei, opa, ele ficou solto. Aqui eu vou ajustar o máximo. Isso, bem correto. Aqui eu não estou conseguindo pegar nada ainda, né? Vamos lá, para que a gente vamos pegar o nosso raio. Veja que ele não está batendo. Então, esse é um outro problema que você pode ocorrer. É quando você não tiver o raio luminoso bem alinhado, ok? Então, você também tem que se atentar para esse detalhe. No nosso caso aqui, não estava tendo luz porque o nosso sensor se desligou, ok? Acontece. Vamos lá. Vamos ter que achar ele. Aqui. Já peguei o jeito aqui de novo. Então, nós estamos em quanto? Nós estamos em 580, ou seja, nós temos que fazer um ajuste para descer esse cara até os 600 milímetros. Você pode fazer isso aqui? Estou com a frente? Não, está tudo bem. Aqui. Mais um pouquinho. Aí. Opa. Travei. Veja que, olha, aqui nós temos o feixe de luz refletido, que é o que nós estamos procurando, bem alinhados com o 600 milímetros. Muito bem. Vou dar mais uma travada aqui para não ocorrer nenhum tipo de problema. E vamos agora colocar o nosso tubo. Ok, vamos montar o nosso sistema agora. Vamos colocar aqui em cima o nosso disparador e ele está com a nossa esfera de massa, digamos assim, aquela esfera que tem uma massa intermediária. Então, o experimento basicamente é isso, né? Eu vou só mudar aqui os dados para a gente começar novamente. Vamos repetir
para nós começarmos o experimento. Veja que ele vai começar inicialmente o experimento automaticamente, desculpe, vai começar automaticamente quando a esfera atravessar os raios de luz que nós colocamos lá, o S, a nossa posição inicial, e depois a nossa posição final. Então, vamos lá. Qual que é um problema que você pode enfrentar aí no momento que você for realizar o seu experimento? Quando você disparar a esfera, pode ser que em algum momento ele não atravesse o raio, ou seja, ele não dê o start, ou seja, ele não inicie o experimento. Por conta disso que eu trouxe uma esfera maior. Mas vamos lá ver se a gente consegue acertar já com essa esfera de tamanho médio. Podemos ir? Então vamos lá, hein? Vamos lá, soltei. Olha lá, soltei. Ela já bateu, foi super rápido. Veja que aqui no nosso multicrômetro, o que aconteceu? O multicronômetro não ativou. Por quê? Porque o sensor não foi ativado pela esfera. Então, o que você vai ter que fazer aí se você não tem uma bolinha maior? Você vai ter que ajustar a posição do seu sensor agora para frente ou para trás, de forma que quando a esfera passar pelo centro do tubo, os raios estejam passando pelo centro do tubo também, para que haja um cruzamento ali, ou seja, haja uma interceptação da esfera. Bom, mas não deu certo, tudo bem, nós estamos no procedimento experimental, é para isso. Não quer dizer que tudo sempre vai dar certo. Então você vai pegar aqui o seu aparaçozinho aqui para retirada da esfera, e aí você pode tentar ajustar isso várias vezes. Vamos lá de novo, soltar, para ver se nós conseguimos acertar travei tão bem travado aqui o disparador que não quer sair, mas ele saiu. Então vamos lá de novo, colocamos as esferas e vamos soltar e vamos torcer para dar certo aqui. Olha lá, vamos soltar para ver se a gente consegue ver a esfera descendo. Só escutamos o barulho dela, né? E ela não disparou novamente. Então vamos lá. Vamos começar de novo e agora vamos usar uma bola um pouco maior. Tá, gente? Vamos inserir a distância, sim, 400 milímetros. Bom, independente disso, gente, eu vou mostrar aqui para vocês no sensor o que deveria acontecer. Então eu vou colocar a medida aqui de 400 milímetros, 2, 3, 400 milímetros, vou dar um OK, certo? Então, olha, eu vou disparar aqui manualmente, aqui, você já vai ver no sensor o que ocorreu. Inicio o experimento aqui, estamos com mau contato, agora parei. Vamos lá de novo, vamos repetir o experimento. É como se a bolinha estivesse passando aqui agora. Aqui, contei o tempo. Ou seja, a nossa esfera vai estar descendo e quando ela alcançar o sensor 2, ela vai parar. Então, os dados já vão ser gerados automaticamente. Então, vamos ver como que seria esse experimento. Agora foi fictício porque eu fiz com a mão, ok? Então, nós teríamos a possibilidade de ver o tempo e a velocidade de queda, tempo de queda e velocidade de queda. Qual que é a ideia do fluido ser viscoso, gente? É nós retirarmos o processo de aceleração da gravidade, ou seja, nós termos um processo do qual a velocidade seja constante, ou seja, para que nós não tenhamos a influência da aceleração da gravidade. Então, olha, nesse experimento fictício aqui que eu fiz, é como se a esfera tivesse levado 7 segundos 74915 de queda. Qual que é a grande vantagem de você utilizar um cronômetro digital?
é a precisão dos seus dados, ok? Então, quanto mais precisos forem os seus dados, melhor será a aproximação dos seus resultados. Então, agora, vamos lá e vamos fazer com a bola com a esfera de massa maior para nós verificarmos. Além do tempo, né, nós podíamos ver a velocidade. Então, ele desceu com uma velocidade de 1 metro por segundo. Veja que nós temos lá uma quantidade de casas decimais muito grandes, ou seja, a precisão do aparelho é excelente. Então, vamos lá, vamos preparar aqui novamente, vamos sair e nós vamos repetir o nosso experimento. Antes de repetir o experimento, eu vou tirar lá de dentro a esfera de metal. Retirei. Eu vou tirar o disparador, porque eu vou vou disparar agora manualmente com a minha esfera de borracha. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a fazer o nosso experimento aqui principal. Todo mundo já pegou o jeito, já viram como que a coisa funciona. Vamos lá, então vamos lá escolher a função, né, no nosso caso. Entre 2 a 5 sensores? Sim. Por quê? Porque o aparelho ele te traz até 5 sensores para você utilizar de acordo com o experimento que te interessa. Então, número de sensores 2, vai inserir a distância? Sim. Por quê? Opa, ele pulou aqui uma etapa. Vamos voltar. Função, ok. 2, distância? Sim. Qual que é a distância? Estou escolhendo a terceira casa aqui. Opa, não. Essa aqui vamos zerar. Aqui, 400 milímetros. Vamos aqui para outra casa para a gente zerar aqui. Tudo bem? Então, o sensor você pega o jeito aí de como que ele funciona, né? Qual que você muda as unidades, qual que você muda as dezenas e as centenas. Vamos dar um ok. Então, está pronto para começar o nosso experimento. Vamos lá e vamos agora, então, soltar a bolinha. Você vai verificar que essa bolinha, essa esfera, ela vai passar pelo sensor, ela vai ativar esse sensor e depois nós vamos ter os dados colhidos. Vamos lá, soltei, 1, 2, ok. Aqui, olha, ativou o sensor, você não está vendo, a bolinha está descendo e ela já automaticamente parou o nosso experimento. Veja, aqui no nosso multicronômetro. Vamos repetir? Não, nós vamos agora simplesmente ver o que ele ocorreu. Então, visto, vamos ver quanto tempo que a nossa esfera demorou para sair, para descer, né? Ou seja, nós tivemos um tempo de 7 segundos, ponto 7986. Então, você vai ter que anotar esse dado. Importante é que você faça esse experimento no mínimo umas 5 vezes para você ter uns valores aceitáveis de erro, né? Para que você possa ter a determinação bem precisa do seu índice de viscosidade. Vamos dar um ok e vamos ver com qual velocidade com que ele desceu. Então, ela gastou 7 segundos, né, para descer esses 400 milímetros, ou seja, ele desceu com uma velocidade entre o ponto 0 e o ponto 1, ou seja, o ponto inicial e o ponto final, com uma velocidade de 0,51 metros por segundo. Metros por segundo, ele já está no nosso sistema internacional. Então, você simplesmente vai ter que fazer a transformação da distância e depois realizar todos os cálculos. Pessoal, é isso daí. Espero que você tenha entendido todos os procedimentos, verificado os problemas que podem vir a ocorrer, né, que são os problemas principalmente com relação a ajuste aqui dos nossos sensores, e que você consiga depois determinar o seu índice de viscosidade, ok? Ficamos por aqui, até mais. Olá, tudo bem? Então, só para a gente fechar essa parte, vamos voltar aqui para o quadro para a gente só fazer um pequeno reforço aqui. Lembrando, gente, que
que essa massa que nós estamos trabalhando, no caso a massa da esfera, da onde que a gente vai, por onde que a gente vai poder substituir aqui no nosso caso? Ela vai sair aqui dessa forma. Lembra que a densidade, ou também conhecida como massa específica, é dado por quem? A densidade é a massa dividido pelo volume. Então, olha, no caso a massa da esfera vai ser dado pelo produto da densidade e o seu volume. E a mesma situação vai se aplicar aqui para o empuxo, ok? Só esse pequeno reforço aí para a gente saber sempre da onde que saem as nossas incógnitas que nós estamos trabalhando. Agora, bem rapidamente, nós vamos já para o segundo experimento, no qual você vai utilizar o painel hidrostático. É um experimento relativamente simples, mas para que você possa entender todo o processo que está ocorrendo, principalmente com relação quando nós temos lá nos nossos cálculos, quando nós estamos falando da nossa variação de pressão com relação ao nosso ΔH. Ou seja, quanto que nós vamos poder realmente relacionar a quantidade, vamos chamar assim, uma coluna de água que está sobre nós, com relação ao cálculo que nós vamos ter com a diferença de altura alcançada no nosso medidor, ou seja, no nosso tubo em U que você vai estar utilizando aí. Então, no fundo, nós sempre vamos estar tentando relacionar o quê? A profundidade com a pressão. Chamar sua atenção para o seguinte aspecto. Quando nós estamos falando de pressão, vamos imaginar que você está dentro de uma piscina. O significado físico dessa pressão é como se você estivesse calculando o quê? Imagina o seu corpo como se fosse um pedaço, algo circular. É como se você tivesse toda uma coluna, todo um peso, toda uma coluna de água sobre você. Então, você está calculando exatamente o quê? Aquela força que está sendo exercida sobre você. Ou seja, a força sobre uma área. Qual área? A área, no caso aqui, do seu corpo. Então, você tem a pressão. Então, é dessas relações cotidianas que a gente sai, da onde a gente retira os nossos dados teóricos. Então, vou deixar para você aí assistir o segundo vídeo e replicar e também realizar o cálculo com relação à variação de pressão. Bom trabalho para você aí. Tudo bem com você? Já estamos aqui nos preparando para nós realizarmos o nosso procedimento experimental 2 dessa nossa primeira aula prática. O que nós vamos verificar agora na prática é aquilo que você vive calculando, ou seja, a variação que a pressão tem de acordo com a profundidade do qual o corpo é submetido, né? Então, nós temos aqui o nosso painel de hidrostática, que tem várias funções, mas hoje, para esse experimento, nós vamos estar verificando apenas o nosso tubo em U. Esse tubo em U, no fundo, ele está funcionando para nós como um piezômetro, ou seja, como um manômetro, e ele tem essa capacidade de nos mostrar qual que é a diferença de altura que nós vamos verificar aqui, de acordo com a profundidade que nós vamos aqui para dentro do nosso tubo. Ou seja, nós vamos simular quando nós estivermos numa determinada profundidade, qual vai ser a pressão da qual nós vamos estar sendo submetidos, né? Então, você vai poder até mesmo pelo seu roteiro fazer o cálculo da relação entre a sua altura, do qual você está sendo submetido, né? A profundidade, né? A altura, no caso, para dentro do seu líquido, e a pressão no qual você vai estar submetido, ok? Então, esse procedimento, nós utilizamos aqui água, né? Só que com um corante azul, corante alimentício, ou seja, você pode
tocar que você não vai se intoxicar. Então vamos aqui introduzir dentro do nosso tubo só uma quantidade. O interessante é que você marque a quantidade para que você possa depois ter uma base de referência. Veja que eu deixei o tubo aberto até mesmo aqui nessa outra ponta para que a pressão atmosférica interfira. Então, aqui inicialmente, olha, eu estou deixando com a nossa medida em termos aqui de quase 30 milímetros, certo? Vou deixar ajustado aqui. Vamos ver com bastante certeza, ver quanto que nós estamos aqui, né? Realmente, olha, nós estamos em torno já de 35 milímetros nessa nossa escala, ok? Lembre-se, aqui você tem já também o princípio do nível, né? Você tem aqui os nossos amigos pedreiros, eles usam isso com muita propriedade, eles sabem que quando ele tem aquela mangueira para saber o nível, saber exatamente uma posição. Veja que até mesmo o nosso painel eletrostático, ele está um pouco desnivelado. Então, você pode até mesmo com esse procedimento acertar o nível do seu aparato experimental. Ok? Eu vou dar um ajuste aqui para ele já ficar bem mais próximo. Acho que o problema está mais aqui no ajuste. Ok? Então, você verificando que agora você tem um nível, você vai poder fechar a outra entrada do seu tubo para que você tenha o quê? Uma pressão, a mesma pressão que você vai colocar nessa distância vai ser o quê? Vai ser a coluna de ar quando você entrar dentro, colocar o seu tubo dentro da água. O que você vai estar fazendo? Você vai estar empurrando uma coluna de ar por todo o seu sistema. Ou seja, vamos lá, olha, se você for colocando aqui, subindo, você pode ter aqui um suporte, você possa fazer essa subida com mais tranquilidade. Eu estou fazendo a mão aqui para a gente verificar. Vocês conseguem perceber, por exemplo, olha, aqui eu subi em torno de 10 milímetros, ou seja, nós temos aqui uma coluna de ar sendo movimentada em 10 milímetros. Olha quanto de pressão nós já alcançamos aqui dentro do nosso tubo em U. Ou seja, o que importa para a gente é relacionar a profundidade que nós estamos colocando aqui, estamos alcançando dentro da nossa medida, com a pressão que nós estamos alcançando lá no tubo em U. Lembrando que o que você precisa é sempre quem? O nosso delta, né? O nosso diferencial entre a posição inicial e a posição final da sua pressão. Então vamos subir agora aqui para 30 milímetros de profundidade, para nós entendermos e visualizarmos muito bem lá no nosso tubo U a variação da pressão. Então, no fundo, gente, o que você tem que pensar? Que o que está sendo movido é uma coluna de ar aqui por esse nosso sistema. E na ponta do nosso tubo, aqui na ponta do nosso tubo, nós estamos sendo, olha aqui na ponta do tubo, nós estamos sendo submetidos a quem? A uma coluna de fluido, né? No caso aqui, uma coluna de água que está sobre aquela ponta inicial aqui do nosso tubo. Então, conforme você aumente a sua profundidade, automaticamente a sua pressão foi alterada. Veja que quando você sobe aqui para 50 milímetros, olha a diferença de pressão no qual você foi submetido. Então, agora o que você tem que fazer? Coletar esses dados,
os dados da profundidade aqui do qual você foi submetido e também a diferença de pressão no qual você alcançou, para você conseguir relacionar a profundidade com a sua pressão. Ok? Então, toda vez que você ouvir falar que você está sendo submetido a uma determinada pressão, agora você consegue visualizar o que está ocorrendo, ou seja, é uma coluna, aqui no nosso caso, uma coluna de ar, uma coluna de água que você está sendo submetido sobre você. Ok? Então, é um experimento muito simples, mas de uma riqueza de conceitos gigantescos, ok? Olha que interessante, quanto mais você sobe, você consegue perceber essa variação de pressão. Ok, pessoal? Espero que você consiga reproduzir aí com bastante qualidade, acerte o seu procedimento experimental, acerte bem o nível do qual que você está colocando e vou chamar a sua atenção para um detalhe, ó, se você esquecer de fechar o vidro, olha o que vai ocorrer. Você não vai ter variação de pressão. Por quê? Porque você não está tendo o quê? Uma única ação da pressão dentro do seu tubo. No fundo, você está tendo aqui, por esse tubo inicial, o quê? A pressão atmosférica também atuando dentro do seu sistema. Então, você tem que ter o quê? Um sistema fechado para você conseguir medir essa pressão. Tudo bem? Ficamos por aqui. Bom experimento para você aí. Voltei. Viram? Boa aula, né? Deixa eu chamar aqui o meu amigo Paintbrush. Então, pessoal, a gente vai simular. Espero que vocês já tenham visto. Mas a primeira parte, que é do viscosímetro. Deixa eu chamar aqui. Compartilhar. Então. A gente vai usar algumas coisas, tá? Só para lembrar. Peraí. Escrever não está conectado aqui. Conectando a caneta. Vamos lá. Tá funcionando? Deixa eu ver. Ó. Acho que vai, hein? Foi. Então, duas coisas, né? Viscosidade, que é o foco nosso aqui.
no experimento do viscosímetro, a gente vai atrás de calcular a viscosidade. Lembram dela? Viscosidade. A viscosidade tem dois tipos. Uma é absoluta ou dinâmica. E a outra é cinemática. Essa aqui, o símbolo é o Mi. E essa aqui é o Ni, tá? Então, essa aqui de cima, a unidade era Newton segundo por metro quadrado, e essa aqui é metro quadrado por segundo. Mas as duas são viscosidades, tá? E elas medem o caráter de atrito, né? Dentro de um fluido. Então, no experimento lá da esferinha que cai, a viscosidade está operando, né? Tá fazendo com que surja uma força de arraste, né? Uma força de atrito, naquele sentido, por ser contrário ao movimento, tá? Tá atrapalhando o movimento. Essas duas aqui, elas têm a seguinte relação, ó. Mi é igual a Mi sobre Rho. O Rho é a massa específica. Por exemplo, a da água, o Rho vale 1000, né? O da água vale 1000 quilogramas por metro cúbico. Lembram dele? Então, estou falando isso porque o material está muito bem feito, hein? Nos roteiros, a gente vai calcular a qualidade, né, qualidade do experimento, né, da simulação, ou seja, vai medir o erro comparando valores de Ni. Então, você vai ter os valores reais e os valores com que você vai medir. Para vocês entenderem um pouquinho, ó, eu fiz o experimento primeiro com a água, daí não deu muito certo, eu tenho que refazer, mas depois eu usei a glicerina. A glicerina, então, com a glicerina, eu obtive lá, eu vou refazer os experimentos, mas eu obtive lá 4 tempos, né? Então foram lá tempos de 2,73 segundos. Fiz de novo, deu 2,73, legal. Fiz uma terceira vez, deu 2,75 segundos, e fiz uma quarta vez, deu, deu 2,74 segundos. Fiz 4 vezes, e quanto mais vezes melhor, tirando a média. Então, o tempo de queda médio, aqui você faz esse mais esse mais esse mais esse, divide pelo número, né? Por 4 deu 2,7375. Fiz isso, né? Fiz isso aqui, teve esse número. Tá. Bom, vou lembrando dos passos e vou explicando para vocês. Tinha lá o tubo. E aí a essência do experimento, né? Você joga uma esferinha e deixa ela cair, mede os tempos. O tubo, ele é graduado desde lá de cima, né? De 0 até 900
milímetros, né? Crescente para baixo, viram? Para facilitar. Então aqui vem o primeiro alerta. Quando vocês forem medir os tempos, aliás, está escrito no roteiro, leiam os roteiros, tá? Tanto o roteiro teórico, que é chamado de sumário teórico, quanto o roteiro para prática em si, virtual, tô falando, tá? E ele indica para a gente medir a partir dos 100 milímetros. Então, quando a esferinha chegar nesse nível aqui, você starta o cronômetro. E aí você vai parar ele lá no 900. Então, o caminho, né, o ΔS percorrido é de, se você fizer isso, de 800 milímetros. Aí, para calcular a sua velocidade, você faz ΔS na velocidade média sobre ΔT igual a, no meu caso, né? Passando tudo por SI, ó. 0,8 metros, 20 por 2,7375. A minha velocidade deu 0,2223743 metros por segundo na glicerina. E para uma esfera de diâmetro igual a 10 milímetros. Tem que anotar tudo, né? São todas as condições. Então, como calcular a velocidade? Espero que não tenha problema. É o caminho, né, que foi percorrido no tempo que foi medido. Aí, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Eu estou desconsiderando, né? A gente está dando um tempo, esses 100 milímetros. Esses 100 milímetros aqui, ó, para começar a medir. Por quê, né? Porque você quer, na fórmula que você vai usar, a fórmula é a da equação 8 do seu roteiro teórico, né? E nela você precisa de uma velocidade, tem um fator de velocidade lá que escreve um Vzão, né? É uma velocidade média, tá? Então, percebam que no começo, né, esse trechinho, essa margem que a gente está dando aqui, é para retirar aquela aceleração que ela tem no começo. Ela acelera, né, um certo trecho, mais ou menos esses 100 milímetros, depois ela começa a cair com velocidade mais constante. E é isso que interessa, velocidade constante. Por isso a escolha desse trecho aqui, ó, desprezando essa parte inicial. Entendido? Beleza. Outro ponto, deixa eu ver, eu já falei dessa relação, isso aqui é importante, tá? Porque os cálculos nossos são para calcular a viscosidade dinâmica. Depois a gente precisa obter a cinemática, daí você faz a dinâmica divide pela massa específica, né, do fluido. O foco aqui é o fluido, é o óleo, é a glicerina, é a água. Aí você obtém o Ni. Lembrando que lá no material tem as tabelas para o Rho e para o Ni, para viscosidade cinemática e para massa específica. Beleza? A dedução é feita dessa fórmula. Veja como faz a dedução, tá? Que é a parte teórica, mas a dedução é, você tá lá, a esferinha está mergulhada e ela tem forças concorrentes. É o peso dela contra a força de arraste, né, que é dado pela lei de Stokes, e o empuxo. Aí tem toda uma dedução, mas a gente chega na equação 6 do seu roteiro, do seu sumário teórico, e tem uma adequação melhor com as questões de geometria, né? Sobre o raio do tubo afetando esse movimento, e daí
a gente acaba utilizando uma velocidade corrigida, que é dada lá nessa equação 8. Então, usem essa. Certo? Acho que era isso que eu precisava falar. O roteiro tá dizendo passo a passo tudo o que tem que ser feito. Ele fala para fazer, acho que 4 medidas, né? Isso por quê? Porque quanto mais medidas, melhor. Porque você vai ter que obter uma média. Essa média é mais importante do que qualquer medida individual. E quanto mais medidas, estatisticamente, mais perto do valor real ali da medida, da grandeza em si, você chega. Então, a ideia é fazer 4 medidas de tempo de queda. O espaço que eu vou usar é esse, ó, 800 milímetros. Então, eu vou iniciar o cronômetro em 100, parar em 900. Para fazer o cálculo de V está aqui. Depois tem a fórmula para fazer a correção, né? Onde você usa um raio do tubo, que é igual a 22 milímetros. Daí tem uma conversãozinha ali. E é isso. Então. Eu estava falando para a glicerina, eu coloquei esses passos, né? Eu cheguei para a glicerina, depois calculando o erro, tem a fórmula do erro também. Cheguei em um erro, depois de calculado o NI, o meu erro foi de aproximadamente 3% só do valor real tabelado. Olha que beleza. Vocês conseguem um valor melhor? Agora, não me perguntem para a água, porque a água não foi tão bom assim. Bom, vou chamar lá o simulador. Então, o simulador tá lá no seu AVA. Ó, descompartilhei. O simulador tá lá no seu AVA. No AVA tá assim, né? No canto esquerdo tem as unidades nossas. Lembrando que o que vai cair na prova é unidade 2 e 3, tá? Aproveitando. Que mais? Então, aí tem lá na aba de aulas práticas, tem lá várias pastas, né? Um diretório é para slides das projeções. Aí tem os vídeos com 4 aulas. Um vídeo é esse que eu passei para vocês. E aí, lá embaixo tem 3 experimentos virtuais. É isso que eu vou chamar. Vou chamar o primeiro, tá bom? Vamos ver se funciona. Eu fiquei muito tempo sem mexer aqui. Tem que logar de novo no portal. Vamos lá. São Paulo. Então, ó, entrando no AVA, né, do curso nosso, Fenômeno de Transporte, tem lá no menu à esquerda, tem lá livro didático, unidade 1, 2, 3, 4, aula prática. Vocês entrem lá. Na aula prática, tem assim, roteiro de aula prática, tem slide de aula prática, 1, 2, 3, 4 e vídeos. Né? Esses vídeos, assistam eles.
E daí tem um conteúdo web, chama isso. É isso que eu vou entrar, AP1, viscosímetro de Stokes. Então, bom, vou compartilhar, né? Compartilhar. Compartilhar. Ó, foi. Então, nessa parte aqui, tem lá home, né? Apresentação. Aqui, ó, sumário teórico. Tá muito bonito a estrutura dessa sessão. Lembrando aqui com vocês, ó, isso aqui foi o foco da nossa disciplina, lembram? Tal é igual a mi del v del y. A gente calculava o mi a partir da tensão de cisalhamento e a variação gradiente de velocidade com a altura. Aqui ele repassa, né, as unidades, tarará, tarará. Mostra aqui as viscosidades, como elas variam. Vejam como a viscosidade absoluta, o mi. Ah, então, no vídeo o professor usou a letra eta, vocês viram? Mas é a mesma coisa que o mi, tá? Só foi uma mudança de letra ali. Tem material que usa eta, tem outros que usam mi, a gente está usando mi, só isso. Olha aqui como a glicerina, né? Óleo, a viscosidade da maior para menor. Olha os gases aqui, como a viscosidade é muito baixa. 10 a menos 5, 10 a menos 6, tá vendo? E a viscosidade... Ah, essa tabela é interessante porque ela mostra aqui, ó, a variação da viscosidade absoluta com a temperatura. Então, para os líquidos, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Tá? Agora, para os gases é o contrário, ela sobe um pouco, ó, porque para os gases a viscosidade é muito baixa. Se você dá temperatura, você facilita os choques. Então acaba tendo mais atrito no escorrer, no fluir deles, que é diferente dos líquidos aqui. Se você aquece lá o mel, ele fica bem menos viscoso, né? Essa é a ideia. E aqui a relação, ó lá, viscosidade cinemática, para converter, né? Se você tiver a viscosidade dinâmica, se divide pela massa específica. Então aqui tem vários valores, mostra escoamento, mas eu preciso, ó, o Reynolds lá de novo, força de arraste. Essa é a dedução, né? E essa é a fórmula, a lei de Stokes. Perceba, a gente quer calcular esse mi aqui, tá? Esse é o plano. Aí, essas equações, eu sugiro sempre que vocês leiam e tentem refazer. Não dá para só olhar isso aqui e passar, tá? Eu estou adiantando porque eu preciso passar a simulação, mas é importante que vocês façam essas deduções. Isso aqui sai dessa figura, do equilíbrio das forças. Se a esferinha estiver descendo em velocidade constante, as forças estão em equilíbrio. Isso é segundo a lei de Newton. Tá, então equilibrando, escrevendo elas, escreva as equações e tentem chegar nessa fórmula final aqui. Essa aqui é quando se isolou o mi. Então essa é a 6 que eu falei para vocês. Com essa já dá para calcular o mi. Mas, perceba aqui a melhora, né? Você está levando em consideração os fatores geométricos. Ó, esse errão aqui é o raio do tubo, que vai afetar o escoamento. Aí você consegue uma velocidade chamada, ó, corrigida, se você aplicar a expressão 9. Então calculem com a 9, tá? Com essa daqui, ó. O que vocês vão ter que calcular aqui? Veja bem a expressão, ó. Viscosidade dinâmica é 2 vezes o raio da esfera. Esse é um valor dado, tá lá. Por exemplo, eu usei uma com diâmetro de 10, então o raio dela é 5 milímetros, tem que converter ao quadrado, vezes G é 9,81, que eles passaram aqui, use esse valor. Massa específica da esfera
é metálica, né? É aço. Tá lá escrito, acho que é 7850. Menos a massa específica do fluido, tabelado também. Então, esses valores aqui de cima, todos dados. Dividido por 9 vezes 1 mais 2,4 vezes R é o R da esfera. A que eu usei ali era de 10, né? Então, você usa 5, porque é o raio. O R é fixo também. A única coisa que muda aqui é a velocidade, tá vendo? Ah, o R é 22, se eu não me engano. É isso mesmo, 22 milímetros, tá? Se eu não me engano, não. São 22 milímetros. É o raio do tubo. Então, a única coisa que muda aqui é essa velocidade, tá? E a velocidade é o ΔE sobre ΔT. Você tem que ir lá no simulador. Você vai aqui, ó. Então, esse é o sumário teórico. Depois tem o roteiro. Olha lá, falando no mel. O roteiro tá bem, tá muito bom. Ele simplifica, né, o seu procedimento. Olha lá, viscosímetro de Stokes. Ele explica como utilizar o simulador. Ó, que beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Ah lá. A ideia é que vocês preencham essas tabelas. Então, ó, tempo de queda. 4 medidas, tá? Se quiser mais, melhor ainda. Tira a média do tempo, distância percorrida. Fixa, né, começando do 100, indo até 900, calcula a velocidade. Para a esfera de 10, de 8, de 6, de 5. Isso para água, depois para o óleo 5W20, depois para glicerina. E determina a viscosidade usando esses valores aqui, ó, nas constantes. E aí você compara com a real, ó. Esse é o fator de qualidade que eu disse para vocês. Vocês vão calcular esse valor, depois compara com esse aqui, fazendo essa continha, ó. O valor real está aqui, tabelado. O experimental que vocês vão chegar. Faça essa continha e vejam. Qual é a porcentagem de erro, né? Erro relativo, tá? E é isso. Tarará, tarará. Olha lá, ele fala, os valores encontrados na tabela podem ser utilizados para representar a viscosidade cinemática da água, justifique. Não sei se foi erro meu, talvez eu tenha que fazer de novo da água, mas o da água desviou muito. Da glicerina ficou muito bom por esse simulador. Quais são as principais fontes de erro para esse experimento? A principal fonte de erro, levando em consideração que o simulador está bem calibrado, seria o clicar, né? Que você, a única medida que você faz é clicar o start e o final de erro. Então seria isso. Olha lá, repita o procedimento da etapa de determinação, tarará, preencha para o fluido 5W20. Sigam aqui os roteiros, tá? Agora eu quero fazer pelo menos uma medida pré-testes, que é questionário, e aqui, experimento. Oh, finalmente, hein? Olha lá, experimento. Como fazer, né? Vocês viram já? Tá carregando aqui. Tá carregando, peraí.
Ah, finalmente. Ih, xiii, deu ruim. Por quê? Vamos torcer para que agora funcione. Olha lá. Então ele fala, mostra os guias, né, de utilização. Funcionou, funcionou, funcionou. Hein? É o seguinte, leiam, né, os roteiros, mas o básico é o seguinte: você tem que ativar o cronômetro aqui, tá? Cronômetro, usem o espaço, ó. Espaço starta, espaço pausa. Starta, pausa e o xizinho, tem que clicar no xizinho, ele zera. Aí você vai lá na bancada, por exemplo. Bancada, bom, esferas. Olha lá, esferas. Aí você escolhe a que você quiser, ó. Então, por exemplo, estou aqui selecionando, só passando o mouse nela ficou destacada, né? Aperto Ctrl, olha lá, esfera metálica de 5. Essa aqui, 10, 10, 6. Essa aqui não é 8, não? 6, deixa eu ver. Ah, sim, são 10, 8, 6, 5. Ah, entendi, beleza. Aí o básico é o seguinte, ó, você só tem que fazer isso, ativa o cronômetro, aí eu vou escolher essa aqui, vai. Aí tem um guia que vocês viram, ó, que para mover, então você vai com o que, ó, o capricho, ele leva você até o topo do tubo, ela escolheu o que escolheu da água, né, podia ter escolhido do óleo, tanto faz. Aí, se você apertar você tem que deixar ele ativo, tá, o tubo, ó, passa o mouse aqui nele, e fica com esse contorno vermelho, então você aperta o Q, ele desce. Aí aqui à esquerda, ele mostra, né, ele mostra o caminho da esferinha. Se eu aperto o Q de novo, ele volta. Perceba que com esse, na água, né, é muito rápido. Ó, com um tubo destacado, vermelhinho, você aperta o Q, ele volta, tá? É muito rápido, né, para você conseguir medir tempo. Então, o que que você faz? Você pode ensaiar, lógico, pode testar. Você pode também mudar a escala de tempo aqui, por exemplo. Para água, eu coloco lá no menor. Ó, a esferinha está lá em cima, né? Então, por exemplo, eu vou ficar com o indicador da mão esquerda aqui no teclado Q, para soltar, e a mão direita para startar o cronômetro, ó. E depois pausar quando passar pelo 100 para startar e depois o 900, né, lá embaixo para parar. Então vamos lá, olhando aqui a telinha de baixo, ó, Q. Ih, ele estava lá embaixo, agora vai, subiu, agora vai. Vamos lá. Q. Ó, espaço, startei, tá vendo? Bem mais lento. 500, 600, 700, 800, passou, 900, ó. 72. Aí você tem que fazer o seu trabalho é anotar. Aliás, é 0,72, né? 0,72. Tem que fazer de novo. Então você aperta, destaca o tubo, aperte o Q, zero cronômetro e faça as 4 vezes, ó. Q, 100, 200, 300, 400, mão no espaço, 600, 700, 800, 900, olha lá. 73, 0,73, não deu nem um segundo. Vai o mouse ali no cronômetro, zerou. Entenderam, pessoal? Ok. Subiu. Ok. 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800, ó, 0,72. Fazer simulação, a parte boa é que não tem sujeira, tudo funciona, o equipamento está certinho, calibrado. Olha lá, fazer a quarta, hein, ó. Ok. 100, startou, espaço starta, 400, 500, 600, 700, 200, ó, 72. Então, aí, o que você tem que fazer? Faça as contas, né? Então, ali era o que? Era água, né? Água, os tempos, quais foram os tempos? Eu tô jogando no Excel aqui. Zero vírgula 72, 0,73. O experimento é esse, tá? 0,727,73, 0,772 de novo. E a última 0,72. Pronto. Minha média deu 0,7225. O delta S é de 100 a 900, 800. Então a minha velocidade, ó, deu 1,11 arredondando, tá? O raio da esfera, quanto que era? Esqueci. Quanto que era o raio da esfera? Essa daqui é de 10. Essa é de 8. Essa é de... Então aqui tá lá de 5, né? 5 de diâmetro. Então é 2,5. Então 0,002 de raio. É água esse aqui? É água, então o ρ é 1000. Minha velocidade corrigida deu quase a mesma coisa. Estranhamente. Ah, e o erro deu alto aqui. Minha conta deve estar errada no Excel. Mas, entenderam como que se faz? Para glicerina, deu muito bom o meu acerto. O meu erro deu 3% só, 3,6% de erro. Tentem fazer. Tentem preencher aquela tabela. Depois me escrevam, dizendo qual dos fluidos foi o melhor em termos de erro, qual teve o menor erro. E se tiver dúvidas, me falem aí, tá bom? Tentem fazer esse e os dois outros, são 3, tá? Simuladores. É isso aí, pessoal. Até mais.